Minha noiva disse, eu só assino pré-nupcial quando o inferno congelar. Eu respondi, justo, e em silêncio cancelei o nosso luxuoso local de casamento. O rosto dela ficou pálido quando recebeu o aviso de cancelamento. Estou sentado no meu escritório em casa assistindo minha ex-noiva, Bianca, 28, explodir meu celular com mensagens de voz cada vez mais descontroladas. Por quê? Porque ela acabou de descobrir que eu cancelei nosso casamento de $85.000 que deveria acontecer em 4 meses. Deixe-me voltar 100 semanas atrás. Bianca e eu ficamos noivos no ano passado depois de namorarmos por 3 anos. Eu sou dono de uma pequena empresa de consultoria em tecnologia que foi bem-sucedida. Não é dinheiro de arte, mas é confortável. Ela é blogueira influenciadora de estilo de vida, com cerca de 40 mil seguidores. Ganha algum dinheiro com patrocínios, talvez $30.000 por ano. Quando ficamos noivos, Bianca imediatamente entrou em modo total de planejamento de casamento. Não apenas qualquer casamento, mas o casamento dos sonhos dela. Estamos falando de local histórico, $15.000. Buffet para 250 convidados, $30.000. Flores, $8.000. Fotógrafo e videomaquia, $10.000. O vestido dela, $12.000. Banda ao vivo, $6.000. A lista continuava. Eu estava de acordo com tudo isso. No início, eu a amava, queria que ela fosse feliz, tinha o dinheiro guardado. Mas então meu amigo advogado, Garret, me puxou de lado em um churrasco. Ei, você vai fazer um pré-nupcial? Eu, não pensei nisso. Ele, cara, você tem uma empresa, precisa de um. Eu, a Bianca não está atrás do meu dinheiro. Ele, últimas palavras famosas. Só levanto o assunto, se ela for de boa, não há mal nenhum. Então levantei o assunto naquela noite, de forma casual. Ei, o Garret mencionou que talvez devêssemos fazer um pré-nupcial. Coisa padrão para donos de empresa. A temperatura no quarto caiu uns 20 graus. Como é que é? Eu, só para proteger a empresa, nada demais. Ela, você acha que sou interesseira? Eu, não, é só padrão. Ela, se você me amasse, confiaria em mim. Eu confio em você. Isso é apenas proteção legal. Ela, eu só assino um pré-nupcial quando o inferno congelar. Eu, Bianca, seja razoável. Ela, você que seja. Eu, somos parceiros, é para ser justo. Ela, o que é seu é meu. E o que é meu? Eu, não seja ridícula. Você sabe que não tem dinheiro como eu, então o que é seu é nosso, mas o que é meu é seu. Eu, Bianca, você está distorcendo as coisas. Ela, Deus, por que você está sendo tão mesquinho? Ela saiu furiosa. Achei que precisava de um tempo para esfriar a cabeça. Não. No dia seguinte contou para toda a família que eu estava abusando financeiramente dela. Por pedir um pré-nupcial? A mãe dela, Didi, me ligou. Como você ousa insultar minha filha desse jeito? Eu pedi um pré-nupcial padrão. Isso não é um insulto. Ela está te dando os melhores anos da vida dela. Ela tem 28, não 80, e eu também estou dando os meus. Didi, um homem de verdade não precisa de contratos com a esposa. Uma pessoa inteligente protege seus bens. Ela desligou na minha cara. Bianca voltou naquela noite agindo como se nada tivesse acontecido. Começou a me mostrar opções de arranjos de mesa. Precisamos resolver a questão do pré-nupcial primeiro. Ela, não tem nada para resolver. Eu não vou assinar. Ela, agora, rosas ou peonias? Bianca, estou falando sério. Ela, então ou você deixa isso de lado ou não vai haver casamento. Ok, bom. Ela, Bianca. Ela, então, peonias. Claro, o que você quiser. Ela sorriu, achando que tinha vencido. Começou a falar sobre cores de guardanapos e laços das cadeiras. Eu sorri e balancei a cabeça. Fui dormir pensando. Acordei sabendo o que tinha que fazer. Na manhã seguinte comecei a fazer ligações. Não dramáticas, apenas práticas. Primeiro, o local. Expliquei que precisava cancelar por diferenças irreconciliáveis que surgiram. Foram surpreendentemente tranquilos. Aparentemente isso acontece mais do que se imagina. Recebi 60% do depósito de volta já que faltavam mais de 120 dias. Depois o buffet, mesma história, 50% de volta. O fotógrafo devolveu 100% porque já tinha fechado outro casamento para a mesma data por um valor maior. Cara, firmeza. Banda, florista, todos, um por um, silenciosamente cancelados. Não contei para a Bianca, não contei para ninguém.
Só para meu melhor amigo, Marcos, que achou que eu era gênio ou maluco. Enquanto isso, Bianca estava em modo noiva bridezila total. Criou um Instagram de casamento, postava diariamente sobre se tornar senhora sobrenome, e mal posso esperar para casar com meu provedor, digo, parceiro. Esse post me disse tudo. Ela ainda insistia ocasionalmente sobre o pré-nupcial, sabe, se você largar essa besteira de pré-nupcial, talvez eu considere colocar seu padrinho Marcos na cerimônia. Marcos é meu melhor amigo. Ele já é meu padrinho. Bem, acho que meu primo Jerome seria melhor. Marcos é tão grosseiro. Marcos é dono de uma empresa de construção, classe trabalhadora, e ela tinha vergonha disso. Marcos é meu padrinho. Não é negociável. Ela, tudo é negociável. Exceto aquele pré-nupcial estúpido. Ficou cristalino. 2 semanas depois, ela começou a suspeitar que eu não estava perguntando nada sobre o casamento. Bianca, você não perguntou sobre a degustação do menu. Você disse que já tinha resolvido. Ela, mas você normalmente tem opiniões. E você normalmente ignora. Então achei que economizaria tempo para nós dois. Ela, você está emburrado por causa do pré-nupcial. Não. Você foi clara. Quando o inferno congelar. Ela, exatamente. Então pare de fazer birra. Não estou fazendo birra, só estou respeitando sua posição. Ela me olhou com suspeita, mas não insistiu. Nos dias seguintes, continuei agindo normalmente, indo trabalhar, voltando para casa, jantando com ela enquanto ouvia seus planos intermináveis sobre cores de convite e tipos de papel. Era quase surreal, como se estivéssemos vivendo em realidades paralelas. Ela planejando um casamento que não ia acontecer, e eu assistindo tudo desmoronar em câmera lenta. O que mais me impressionava era como ela conseguia falar por horas sobre detalhes minúsculos do casamento, mas não conseguia ter uma conversa de 5 minutos sobre nossa vida financeira futura. Quando eu tentava abordar questões práticas como contas conjuntas, hipoteca da casa, ou mesmo onde íamos morar depois do casamento, ela desconversava ou mudava de assunto para algo sobre o buquê ou a lista de música. Foi 3 semanas após os cancelamentos que recebi uma ligação interessante. Era do organizador de eventos do local que havíamos escolhido. Ele disse que uma das funcionárias havia comentado casualmente com Bianca sobre algumas mudanças na agenda quando ela passou lá para ver não sei o que sobre decoração. Meu sangue gelou. Mas aparentemente Bianca não entendeu a indireta, ou fingiu não entender. Naquela noite ela chegou em casa mais animada que o normal. Amor, você nem imagina. A organizadora disse que nosso casamento vai ser épico. Ela mencionou algumas surpresas que eles estão preparando. Eu só balancei a cabeça e murmurei algo sobre ter certeza de que seria inesquecível. O engraçado é que quanto mais próxima a data ficava, mais Bianca se tornava insuportável. Não apenas comigo, mas com todos. Gritou com a florista porque as flores da amostra não estavam perfeitas. Fez a pobre da organizadora de eventos refazer o cronograma da recepção 4 vezes. Até mesmo suas amigas começaram a fazer comentários sobre como ela estava estressada demais. Mas o pior era como ela tratava a minha família. Quando minha mãe sugeriu humildemente que talvez 250 convidados fosse muita gente, Bianca respondeu que algumas pessoas não entendem que qualidade custa caro. Quando meu pai ofereceu ajuda financeira para cobrir alguns custos, ela disse que não precisávamos de caridade, já que seu futuro marido era bem-sucedido o suficiente. Foi nesse momento que algo clicou na minha cabeça. Não era apenas sobre o pré-nupcial. Era sobre como ela via nosso relacionamento, nossa futura vida juntos. Para ela, eu não era um parceiro, eu era um provedor. Ela não estava se casando comigo, estava se casando com meu dinheiro e status. E o pior, ela nem tentava esconder isso mais. As redes sociais dela se tornaram um show de horror. Post após post sobre conseguir o homem certo, sobre nunca aceitar menos do que se merece, sobre como um homem de verdade cuida da sua princesa. Os comentários dos seguidores eram ainda piores. Mulheres parabenizando ela por fisgar um empresário, dizendo que ela merecia ser mimada, que ela era inspiração por não aceitar homem pão duro. Marcos me mostrou alguns prints que sua namorada havia salvado. Em um dos posts, Bianca havia escrito: "E minhas amigas sempre perguntam como eu consegui meu homem perfeito. Segredo, e nunca aceitem menos que vocês merecem, meninas. Se ele não consegue te dar o que você quer, ele não te merece. Homem pobre é ex-homem." Eu senti uma mistura de nojo e alívio. Nojo por ter sido tão cego durante tanto tempo, e alívio por ter descoberto quem ela realmente era antes de cometer o maior erro da minha vida. Mas ela ainda não tinha ideia do que estava por vir. Continuava gastando dinheiro em coisas para o casamento, sapatos, lingerie, tratamentos de beleza, até mesmo um personal trainer para ficar perfeita para o grande dia. Quando eu vi os extratos do cartão de crédito dela, ficava chocado. Ela havia gastado mais em preparação para o casamento do que muitas pessoas ganham em um ano.
E então chegou o dia da degustação do buffet que nunca ia acontecer. Ela havia marcado para uma quinta-feira à tarde, e passou a semana inteira falando sobre como estava ansiosa. Vai ser perfeito, amor. A organizadora disse que prepararam um menu especial só para nós. Eu deixei ela ir sozinha. Disse que tinha uma reunião importante no escritório, o que não era totalmente mentira, eu realmente tinha trabalho para fazer. Mas principalmente, eu não aguentava mais fingir entusiasmo por um evento que eu sabia que não existia mais. 2 horas depois, meu telefone tocou. Era Bianca, e pelo tom de voz, eu soube imediatamente que a bomba havia explodido. O que você fez? Ela não estava gritando. Ainda. Sua voz estava baixa, perigosa, como a calmaria antes da tempestade. Sobre o quê? Eu mantive minha voz neutra. Não se faça de idiota comigo. O buffet, o local, todos dizem que foi cancelado. Semanas atrás. Por você. Ah, isso. Eu respirei fundo. Bem, você disse que só assinaria um pré-nupcial quando o inferno congelasse. Então achei justo cancelar tudo até que isso aconteça. O silêncio do outro lado da linha durou uma eternidade. Depois, ela explodiu. Você fez o quê? Você cancelou nosso casamento sem me contar? Não cancelei nosso casamento. Cancelei a festa. O casamento ainda pode acontecer quando você estiver pronta para assinar o pré-nupcial. Eu nunca vou assinar essa porcaria. Nunca. Então acho que não vamos nos casar. Problema resolvido. Ela desligou. 5 minutos depois começou a enxurrada de mensagens. Primeiro por texto, depois por áudio, depois ligações que eu não atendia. O tom escalou rapidamente de indignação para desespero, para raiva pura. As mensagens de áudio eram um show de horror à parte. Ela alternava entre me chamar de manipulador, controlador, abusivo, e implorar para que eu parasse com essa brincadeira. Disse que ia processar por quebra de contrato, que ia expor para todo mundo que tipo de homem eu era, que ia arruinar minha empresa. Mas entre as ameaças e os insultos, o que mais me chamou a atenção foi quando ela deixou escapar a verdade. Em uma das mensagens de áudio, ela estava claramente chorando, e disse: Como você pode fazer isso comigo? Eu já contei para todo mundo sobre o casamento de $85 mil. Todo mundo sabe que vou me casar com um empresário bem-sucedido. Como vou explicar que você cancelou tudo por causa de um papel idiota? Ali estava. Não era sobre amor, não era sobre nosso futuro juntos. Era sobre status, sobre a imagem que ela queria projetar para os outros. Eu era uma peça no teatro da vida dela, e ela estava furiosa porque eu havia saído do roteiro. As mensagens continuaram chegando por dias. Ela tentou de tudo: chantagem emocional, ameaças, até mesmo suborno. Se você cancelar esse pré-nupcial ridículo, eu deixo você escolher onde vamos passar a lua de mel, como se fosse um grande favor. Quando nada disso funcionou, ela mudou de tática. Começou a espalhar mentiras sobre mim para qualquer um que quisesse ouvir. Sua versão da história era que eu era um controlador obsessivo que estava chantageando ela emocionalmente. Que eu havia forçado ela a aceitar um casamento caro só para depois usar isso contra ela. Que eu estava tentando roubar sua independência financeira com contratos abusivos. O mais ridículo é que ela conseguiu convencer algumas pessoas, principalmente outras influenciadoras do círculo dela, que fizeram postagens sobre homens tóxicos e red flags em relacionamentos. Uma delas até fez um stories inteiro sobre como mulheres precisam se proteger de homens que usam dinheiro como arma. Mas a realidade é que a máscara havia caído completamente. Suas amigas mais próximas começaram a se afastar quando viram o verdadeiro caráter dela. Uma delas, a Amanda, que era minha amiga antes mesmo de eu conhecer Bianca, me procurou para pedir desculpas. Cara, eu tentei avisar você há meses, mas você parecia tão apaixonado. Ela sempre falava sobre seu dinheiro, sobre o que você poderia dar para ela. A gente pensava que era só conversa de menina empolgada com casamento, mas agora vemos que era mais que isso. Descobri que Bianca havia até mesmo criado um Pinterest secreto chamado Vida de Casada Rica, cheio de fotos de mansões, carros de luxo, viagens caras, tudo categorizado por objetivos para os próximos 5 anos. A Amanda me mostrou prints que outras amigas tinham tirado. Era nauseante ver como ela havia planejado minha vida financeira sem nem me consultar. Mas o que mais me revoltou foi descobrir sobre as dívidas. Sim, dívidas que ela havia escondido de mim durante todo o nosso relacionamento. Marcos, que trabalha com construção, conhece muito gente no ramo financeiro. Ele descobriu que Bianca devia mais de $40 mil em cartões de crédito e empréstimos pessoais. Dinheiro gasto em roupas de grife, tratamentos estéticos, viagens para criar conteúdo, tudo para manter a imagem de influenciadora de sucesso. Quando confrontei ela sobre isso, ela não negou. Simplesmente disse que depois do casamento não seria mais problema dela. Que marido é para dividir os problemas.
Que ela, obviamente, esperava que eu pagasse tudo porque eu tinha condições e ela não escolheu nascer pobre. Não escolheu nascer pobre? Eu ri, porque a situação era tão absurda que só podia rir. Bianca, você cresceu em um bairro de classe média, seus pais têm uma casa própria, você fez faculdade particular. Que pobreza é essa? Você não entende. Eu sempre soube que merecia mais. Sempre soube que não ia me contentar com mediocridade. Por isso escolhi você. Você me escolheu? Obviamente. Você acha que foi coincidência eu ter começado a seguir sua empresa no Instagram antes de a gente se conhecer? Você acha que foi acaso eu ter aparecido naquele evento de networking? Eu pesquiso bem antes de investir meu tempo. Eu fiquei sem palavras. Ela havia planejado nosso encontro. Havia me caçado como um predador caça uma presa. E eu, como um idiota, achei que tinha sido sorte do destino. E você esperava que eu nunca descobrisse? Esperava que você fosse homem o suficiente para cumprir seu papel. Mas parece que você é apenas mais um fracassado que não consegue valorizar uma mulher de qualidade. Foi nesse momento que eu soube que havia tomado a decisão certa. Não apenas sobre o pré-nupcial, mas sobre ela. Esta não era uma pessoa com quem eu queria passar o resto da vida. Esta era uma pessoa que via relacionamentos como transações comerciais, onde ela oferecia sua presença em troca de segurança financeira. Mas ela ainda não havia desistido. A próxima tentativa foi através da família dela. A mãe, Didi, apareceu no meu escritório sem avisar, acompanhada de duas tias de Bianca que eu mal conhecia. Era uma intervenção familiar, aparentemente. Você está destruindo minha filha, Didi começou sem nem me cumprimentar. Ela não está comendo, não está dormindo, está completamente abalada. Ela está abalada porque seus planos não saíram como esperado, respondi. Não porque me ama. Como você ousa dizer uma coisa dessas? Minha filha te ama. Sua filha ama minha conta bancária. Tem uma diferença. Uma das tias se intrometeu, todo homem deve cuidar da mulher dele. É assim que funciona. Você quer que ela assine um papel dizendo que não tem direito a nada? Que tipo de homem faz isso? O tipo que já foi casado antes e perdeu metade de tudo que construiu para uma mulher que desapareceu assim que o dinheiro acabou. Menti, porque nunca fui casado, mas queria ver a reação delas. Didi ficou visivelmente desconfortável. Bem, Bianca não é assim. Não é? Então por que ela se recusa até mesmo a discutir o assunto? Por que não consegue me dar uma única razão válida além de se você me amasse confiaria em mim? A verdade é que eu já sabia a resposta. Ela se recusava porque sabia que se assinasse um pré-nupcial, perderia toda a alavancagem que achava que tinha. Perderia o direito de sair do casamento com metade do que eu construí antes mesmo de conhecê-la. Depois que elas saíram, eu me senti drenado. Não era sobre o dinheiro, eu poderia me casar sem pré-nupcial se realmente confiasse na pessoa. Mas como confiar em alguém que mente, manipula, esconde dívidas e vê o relacionamento como uma oportunidade de negócio? Na semana seguinte, Bianca tentou uma abordagem diferente. Apareceu no meu apartamento vestida com o vestido que ela usou no nosso primeiro encontro, com maquiagem perfeita e um sorriso que já não me enganava mais. Posso entrar? Precisamos conversar. Eu deixei ela entrar, mas mantive distância. Ela se sentou no sofá como se nada tivesse acontecido, cruzou as pernas delicadamente e me deu aquele sorriso que costumava me desarmar. Amor, eu pensei muito sobre tudo isso. E você tem razão. Eu arqueei uma sobrancelha. Tenho razão sobre o quê? Sobre o pré-nupcial. É uma proteção inteligente. Você construiu algo importante, é justo querer proteger. Eu quase ri. Quase. E o que mudou sua opinião? Eu percebo que estava sendo emocional demais. Não estava pensando como uma parceira de negócios. Parceira de negócios? Bem, sim. Casamento é uma parceria, não é? E toda parceria precisa ter termos claros. Ela estava lendo de um roteiro mental, era óbvio. Provavelmente tinha consultado alguém, talvez um advogado, talvez uma amiga mais esperta, que explicou que ela poderia assinar o pré-nupcial e ainda assim sair ganhando no longo prazo. Então você assinaria? Com algumas condições pequenas. Aí estava. Que condições? Ela tirou uma folha de papel da bolsa, dobrada com cuidado. Tinha uma lista manuscrita. Uma lista longa. Bem, primeiro, se o casamento durar mais de 5 anos, o pré-nupcial se torna inválido. Eu fiquei olhando para ela. Continue. Se tivermos filhos, eu tenho direito à pensão de $5.000 por mês por criança, mais casa, carro e plano de saúde premium até eles completarem 25 anos. Mais o quê? Se você for infiel ou se o casamento acabar por culpa sua, eu tenho direito à metade de tudo, incluindo a empresa. E se for culpa sua? Ela hesitou.
Bem, aí seguimos o pré-nupcial original. E quem decide de quem é a culpa? Um mediador imparcial. Eu olhei para a lista. Tinha mais itens. Muitos mais. Direito a uma mesada mensal de $3.000 para despesas pessoais. Direito a 2 viagens internacionais por ano. Direito a um carro novo a cada 3 anos. A lista continuava por 2 páginas. Bianca, isso não é um pré-nupcial. É um contrato de sugar baby. Não seja ridículo. São apenas proteções básicas para a mulher que está abrindo mão da carreira para construir uma família com você. Que carreira? Você ganha 30 mil por ano postando fotos de açaí no Instagram. O rosto dela endureceu. A máscara escorregou por um segundo. Você sempre menospreza meu trabalho. Eu não menosprezo. Mas também não vou fingir que é equivalente a uma empresa que fatura $500 mil por ano. Ela se levantou, guardou o papel na bolsa com movimentos bruscos. Eu vim aqui de boa fé tentar resolver isso, mas você continua sendo mesquinho e controlador. Mesquinho por não aceitar suas condições absurdas? Absurdas? Eu estou oferecendo os melhores anos da minha vida para você. Você está oferecendo o quê? Sua presença em troca de segurança financeira? Isso não é casamento, Bianca. Isso é prostituição de longa duração. Ela me deu um tapa. Forte. O som ecoou no apartamento silencioso. Como você ousa? Eu toquei o rosto, mais surpreso que machucado. Acho que você deveria ir embora. Com prazer. E não venha me procurar quando perceber que perdeu a melhor coisa que já aconteceu na sua vida. Ela saiu batendo a porta. Eu fiquei parado no meio da sala, ainda processando tudo o que havia acontecido. A melhor coisa que já aconteceu na minha vida? Uma mulher que me via como uma carteira com pernas. Uma mulher que havia planejado nosso relacionamento como uma campanha de marketing. Uma mulher que achava que me dar um tapa era aceitável quando não conseguia o que queria. Naquela noite, eu peguei todas as fotos nossas que ainda tinha pela casa, e eram muitas, e coloquei em uma caixa. Não joguei fora, mas guardei no armário. Talvez um dia eu conseguisse olhar para elas e lembrar dos bons momentos que tivemos no começo, antes de eu descobrir quem ela realmente era. Pensei que as coisas iam se acalmar depois daquela noite, mas estava enganado. Bianca não apenas não desistiu, como escalou para um nível que eu jamais imaginei que ela fosse capaz. No dia seguinte ao nosso confronto, acordei com mais de 50 notificações no celular. Ela havia feito uma live no Instagram às 2 da manhã, bêbada, chorando, contando sua versão da história para qualquer um que quisesse ouvir. Marcos me mandou alguns clipes que ele conseguiu gravar antes da live ser deletada. Era patético. Ela aparecia de cara inchada, maquiagem borrada, segurando uma taça de vinho, falando sobre como eu era um narcisista manipulador que havia ludibriado ela por anos. Segundo sua narrativa, eu havia prometido um casamento dos sonhos só para depois usar isso como arma psicológica contra ela. O mais revoltante era como ela distorcia cada situação. A questão do pré-nupcial virou ele quer que eu assine um documento dizendo que não valho nada. Os cancelamentos viraram ele destruiu todos os meus sonhos por puro sadismo. Até mesmo nossa discussão sobre Marcos virou ele escolhe os amigos machistas dele ao invés de respeitar a opinião da noiva. Mas o que mais me incomodou foi quando ela começou a falar sobre minha família. Disse que minha mãe sempre a tratou mal porque tem inveja de mulher jovem e bonita. Que meu pai é machista igual o filho e nunca me aceitou. E isso foi longe demais. Meus pais sempre foram gentis com ela, até mesmo quando ela os tratava com condescendência. Os comentários da live eram um show de horror à parte. Metade das pessoas apoiando ela cegamente, chamando-me de tudo que é nome, dizendo que homem rico é tudo igual, pensa que pode comprar mulher. A outra metade questionando a versão dela, principalmente pessoas que nos conheciam pessoalmente. Isso criou uma guerra nos comentários que durou horas mesmo depois da live ter saído do ar. Mas Bianca não parou por aí. Descobri que ela havia procurado jornalistas locais, tentando vender a história como jovem empreendedora vítima de abuso financeiro por empresário local. Graças a Deus, a maioria teve senso suficiente para perceber que era drama pessoal, não notícia. Mas uma blogueira de fofocas menor topou fazer uma matéria sensacionalista. A matéria era um lixo completo, cheia de informações distorcidas e até mesmo alguns dados incorretos sobre minha empresa. Dizia que eu controlava as finanças dela completamente, o que era ridículo já que ela sempre teve seu próprio dinheiro e cartões. Que eu isolava ela da família e amigos, quando na verdade era ela que se isolava sempre que alguém não concordava com seus caprichos. O pior de tudo foi que minha mãe leu a matéria. Ela me ligou chorando, perguntando se era verdade que eu era cruel com Bianca. Tive que sentar com meus pais e explicar toda a situação, mostrar as mensagens dela, explicar sobre as dívidas escondidas, sobre os planos que descobri no Pinterest. Foi humilhante ter que expor todos esses detalhes íntimos, mas não podia deixar meus pais pensando que criaram um monstro. Minha mãe ficou chocada.
Filho, eu sempre senti que tinha algo errado, mas pensei que fosse só impressão minha. Ela sempre foi muito calculada nas conversas. Nunca perguntava sobre nossos sentimentos, nossa saúde, nossas vidas. Só falava sobre o casamento, sobre planos futuros que envolviam dinheiro. Meu pai foi mais direto, e você deu sorte de descobrir isso antes de assinar certidão de casamento. Imagina se descobrisse depois, com filhos no meio? Mas os ataques de Bianca não pararam. Na semana seguinte, ela apareceu no meu escritório. Não sozinha, trouxe um homem de terno que se apresentou como consultor jurídico. Aparentemente, ela havia contratado alguém para tentar me intimidar legalmente. O cara era claramente um charlatão. Falava sobre quebra de promessa de casamento, danos morais, exposição pública, usando termos jurídicos de forma completamente incorreta. Disse que Bianca tinha direitos adquiridos sobre o casamento porque já havia investido tempo e recursos no relacionamento. Que investimento? Eu perguntei. Ela gastou dinheiro que não tinha em coisas para um casamento que eu paguei? O tempo dela é valioso, o cara respondeu. 3 anos de relacionamento representam uma oportunidade perdida de encontrar outro parceiro adequado. Eu quase ri na cara dele. Então vocês estão admitindo que ela via o relacionamento como uma transação comercial? Bianca se intrometeu, pare de distorcer minhas palavras. Eu te amava de verdade. Amava tanto que já estava pesquisando minha situação financeira antes mesmo de nos conhecermos pessoalmente? Ela ficou pálida. O consultor jurídico olhou confuso entre nós dois. Do que ele está falando? De nada, Bianca respondeu rapidamente. Ele está inventando coisas para se justificar. Mas o dano estava feito. O cara percebeu que havia informações que ela não havia compartilhado com ele. Começou a fazer perguntas mais detalhadas sobre como começou nosso relacionamento, sobre as finanças dela, sobre as expectativas que ela tinha desde o início. Foi divertido ver Bianca se contorcer tentando manter as mentiras. Ela contradizia a própria história a cada resposta. Primeiro disse que nunca pensou em dinheiro. Depois admitiu que claro que considerou estabilidade financeira. Primeiro disse que o amor surgiu naturalmente. Depois falou sobre como era importante encontrar alguém compatível profissionalmente. O consultor jurídico saiu do escritório claramente irritado. Ouvi ele falando com ela do lado de fora, e você omitiu informações importantes. Isso muda completamente o caso. Ela tentou argumentar, mas ele já estava indo embora. Mas se eu achei que isso ia fazer ela desistir, estava enganado. A próxima tentativa foi ainda mais baixa. Ela começou a espalhar rumores sobre minha empresa, dizendo que eu explorava funcionários, que eu tinha dívidas escondidas, que eu lavava dinheiro. Mentiras completas, mas que poderiam prejudicar minha reputação se fossem levadas a sério. Descobri isso quando 3 clientes me ligaram no mesmo dia perguntando sobre os problemas financeiros da empresa. Um deles havia recebido uma mensagem anônima no LinkedIn com informações falsas sobre meu negócio. Outro havia sido procurado por uma fonte confiável que sugeriu que ele deveria repensar nossa parceria. Foi aí que eu perdi a paciência. Liguei para Bianca pela primeira vez em semanas. Você passou de todos os limites, disse assim que ela atendeu. Não sei do que você está falando. Sabe sim. Você está tentando destruir minha empresa com mentiras. Isso é crime, Bianca. Difamação, calúnia, injúria. Você pode ser processada. Prove que fui eu. Não preciso provar. Preciso só de indícios suficientes para conseguir uma medida protetiva. E você me deu indícios de sobra com suas birras públicas. Houve silêncio do outro lado. Depois ela começou a chorar. Por que você está sendo tão cruel comigo? Eu só queria me casar com você. Era só assinar um papel. Não era só um papel, Bianca. Era o reconhecimento de que você nunca me amou de verdade. Era assumir que via nosso relacionamento como uma transação. Era admitir que seu único interesse era minha conta bancária. Isso não é verdade. Não é? Então me explique por que você pesquisou minha empresa antes de nos conhecermos. Me explique por que escondeu suas dívidas. Me explique por que fez aquela lista de objetivos que incluía mansões e carros de luxo. Me explique por que nunca demonstrou interesse genuíno por mim como pessoa, só por meu potencial como provedor. O choro parou. Quando ela falou novamente, a voz estava diferente. Fria. Calculada. Você acha que é melhor que eu? Você acha que merece mais? Eu sou bonita, inteligente, tenho meus próprios seguidores, minha própria marca. Qualquer homem se sentiria sortudo de me ter. Então vai encontrar esse homem. Pare de me perseguir. Você vai se arrepender. Quando perceber que nunca mais vai encontrar alguém como eu, vai implorar para eu voltar. Mas aí vai ser tarde demais.
Bianca, se você tentar mais alguma coisa contra mim ou minha empresa, eu vou processar você por assédio e difamação. E diferente do seu consultor jurídico de quinta categoria, eu tenho advogados de verdade. Ela desligou. Pensei que finalmente havia acabado, mas estava enganado de novo. A tentativa final foi a mais patética de todas. Uma semana depois, ela apareceu na minha academia. Eu estava correndo na esteira quando a vi entrar, usando uma roupa de ginástica que mais parecia lingerie. Ela se posicionou estrategicamente no aparelho ao lado do meu, começou a fazer exercícios claramente provocativos, e depois fingiu surpresa ao me ver. Nossa, que coincidência! Você treina aqui. Eu tirei os fones de ouvido. Bianca, o que você está fazendo? Exercitando. É uma academia pública, eu tenho o direito de estar aqui. Você mora do outro lado da cidade. Tem pelo menos 10 academias mais perto da sua casa. Ela deu de ombros. Esta tem o melhor equipamento. Durante toda a hora seguinte, ela ficou me seguindo discretamente pela academia. Quando eu ia para o supino, ela aparecia no aparelho ao lado. Quando eu ia para o leg press, ela estava lá. Sempre por acaso, sempre com um sorriso forçado, sempre tentando puxar conversa casual como se nada tivesse acontecido entre nós. A gota d'água foi quando ela se aproximou enquanto eu estava bebendo água, colocou a mão no meu braço e disse, sabe, eu tenho pensado muito em tudo o que aconteceu. Acho que ambos estávamos estressados com o casamento. Que tal conversarmos com calma? Podemos jantar hoje à noite, como nos velhos tempos. Eu olhei para ela com uma mistura de descrença e pena. Bianca, acabou. Definitivamente acabou. Não existe velhos tempos para voltarmos. Existe apenas a realidade de quem você realmente é. E quem eu sou? Uma pessoa que vê relacionamentos como oportunidades de negócio. Uma pessoa que mente, manipula, esconde informações importantes e tenta destruir a reputação de quem não faz sua vontade. Uma pessoa com quem eu jamais poderia construir uma vida baseada em confiança e respeito mútuo. O rosto dela se contraiu. Por um segundo, pensei que ela fosse chorar novamente. Mas em vez disso, ela riu. Uma risada amarga, cheia de veneno. Você vai morrer sozinho. Sabe disso, né? Homem como você, que não sabe valorizar uma mulher, sempre acaba sozinho. E quando isso acontecer, você vai lembrar de mim. Vai lembrar da oportunidade que perdeu. Talvez. Mas prefiro morrer sozinho do que viver infeliz com alguém que não me ama de verdade. Ela saiu da academia sem mais uma palavra. E finalmente, foi o fim. Nos meses seguintes, ouvi notícias esporádicas através de conhecidos mútuos. Bianca havia se mudado para outra cidade, alegando que precisava de um novo começo. Aparentemente arranjou um novo namorado em questão de semanas, um médico divorciado, 15 anos mais velho que ela. As fotos no Instagram mostravam o mesmo padrão em restaurantes caros, presentes de grife, viagens exóticas. Senti pena do cara. Ele provavelmente estava passando pelo mesmo processo que eu passei em sendo seduzido pela beleza e charme superficial dela, sem imaginar o que estava por vir. Considerei por um momento tentar avisá-lo, mas decidi que não era minha responsabilidade. Cada um tem que aprender suas próprias lições. Quanto a mim, demorei alguns meses para processar completamente tudo o que havia acontecido. A sensação não era de tristeza pela perda do relacionamento, era de alívio. Alívio por ter descoberto a verdade antes de cometer um erro irreversível. Alívio por não estar preso a alguém que via amor como uma transação comercial. Mas também havia uma sensação estranha de ter escapado de uma armadilha elaborada. Quantos homens passam pela mesma situação e só descobrem a verdade depois que é tarde demais? Quantos acordam 5 anos depois de casados, percebendo que foram apenas uma fonte de recursos para alguém que nunca os amou de verdade? A questão do pré-nupcial havia sido apenas a ponta do iceberg. O problema real era que Bianca via o casamento como um investimento, não como uma parceria. Para ela, o amor era condicional, existia enquanto eu fornecesse o estilo de vida que ela queria. No momento em que questionei essa dinâmica, o amor desapareceu e revelou o que realmente havia por baixo, em cálculo puro. Hoje, quando conto essa história para amigos, muitos ficam chocados com o nível de manipulação envolvido. Mas o que mais me marca não é a manipulação em si, é como ela conseguiu manter a farsa por tanto tempo. Como conseguiu me convencer de que me amava quando na verdade estava apenas interpretando o papel de namorada apaixonada. O mais irônico é que se ela tivesse sido honesta desde o início sobre suas expectativas financeiras, talvez pudéssemos ter tido uma conversa adulta sobre o assunto. Se ela tivesse dito, olha, eu quero um parceiro que possa me dar estabilidade financeira e um certo padrão de vida, eu poderia ter respeitado essa honestidade. Não concordaria necessariamente, mas respeitaria. Em vez disso, ela escolheu a manipulação, a mentira, o teatro. Escolheu me fazer acreditar que era amado quando na verdade era apenas visto como um meio para um fim. E quando essa farsa foi ameaçada por um simples documento legal, tudo desmoronou.
A verdade é que o pré-nupcial foi apenas o teste final. Não um teste de amor, como ela tentou pintar, mas um teste de caráter. E ela falhou miseravelmente. Alguns meses depois de tudo ter terminado, comecei a perceber padrões que antes haviam passado despercebidos. Era como se uma névoa tivesse se dissipado da minha mente e eu finalmente conseguisse ver com clareza os últimos 3 anos da minha vida. Cada memória que revisitava revelava mais sinais vermelhos que eu havia ignorado. Mais momentos onde ela havia mostrado sua verdadeira face sem que eu percebesse. Lembrei de quando conheci seus pais pela primeira vez. Na época, achei estranho como a conversa sempre girava em torno de dinheiro, quanto custava minha casa, quanto faturava minha empresa, se eu tinha investimentos. Pensei que fosse curiosidade natural de pais querendo conhecer o namorado da filha. Agora percebia que era uma entrevista de emprego disfarçada. A mãe dela, Didi, havia feito comentários que na época pareceram inofensivos mas agora soavam sinistros. Bianca sempre soube que merecia o melhor, ela nunca se contentou com pouco, é bom ver que ela finalmente encontrou alguém à altura. Não estava falando sobre compatibilidade emocional ou valores compartilhados, estava falando sobre status financeiro. Também comecei a entender melhor os amigos dela. O círculo social de Bianca era composto quase inteiramente por outras influenciadoras digitais e esposas de homens bem-sucedidos. Nunca havia mulheres independentes financeiramente, nunca havia casais onde a mulher ganhava mais que o homem. Era um grupo onde o valor de uma mulher era medido pelo sucesso do parceiro, e onde conseguir um bom partido era visto como a maior conquista possível. Me lembrei de várias conversas onde elas trocavam dicas sobre como manter o homem interessado e como garantir segurança no relacionamento. Na época pensei que fossem conversas bobas de mulheres fúteis, mas agora percebia que eram estratégias de negócio sendo compartilhadas. Uma amiga dela, a Carla, havia casado com um empresário do ramo imobiliário e sempre dava conselhos para as outras. O segredo é nunca parecer interesseira, mas sempre deixar claro suas expectativas. Homem gosta de se sentir provedor, então deixe ele pagar por tudo. Pré-nupcial é armadilha, nunca aceitem. Bianca absorvia cada palavra como se fosse evangelho. Mais perturbador ainda foi quando comecei a conectar os pontos sobre como nosso relacionamento havia progredido. Cada marco importante havia sido cuidadosamente orquestrado por ela. A primeira vez que disse eu te amo foi logo depois de eu mencionar que havia comprado um apartamento novo. A primeira vez que falou sobre morar juntos foi quando soube que minha empresa havia fechado um contrato grande. A primeira vez que trouxe o assunto casamento foi após descobrir o valor exato do meu patrimônio. Não foram coincidências. Foram movimentos calculados de alguém que sabia exatamente o que queria e como conseguir. Marcos me ajudou a enxergar outras coisas que eu havia perdido. Cara, lembra daquela vez que vocês jantaram comigo e a Amanda? A Bianca passou a noite inteira perguntando sobre meus projetos, quanto eu cobrava por obra, se eu conhecia outros empresários. Na época achei que fosse só interesse educado, mas agora vejo que ela estava mapeando seu círculo social. Era a verdade. Bianca sempre demonstrava interesse excessivo pelas conexões profissionais dos meus amigos. Queria saber quem eu conhecia, onde eles trabalhavam, quanto ganhavam. Dizia que era curiosidade natural e interesse em minha vida, mas estava na verdade catalogando contatos úteis. Ela havia tentado me convencer a dar festas em casa para que pudesse conhecer meus colegas empresários. Insistia que devíamos frequentar eventos de networking juntos. Sempre sugeria que convidássemos casais onde o homem tivesse sucesso financeiro. Estava construindo uma rede de relacionamentos que poderia ser útil para seus objetivos. O mais revoltante foi descobrir que ela havia usado informações que eu compartilhei em confiança para tentar se aproximar de outros homens ricos. Amanda me contou que viu Bianca em um evento corporativo, meses antes de nosso rompimento, flertando abertamente com o CEO de uma empresa de tecnologia. Quando questionada, Bianca disse que estava fazendo networking para seu blog, mas Amanda notou que ela mencionou detalhes sobre investimentos em startups que só poderia ter sabido através de mim. Ela estava mantendo suas opções abertas, Amanda me disse. Testando as águas com outros candidatos, caso as coisas não dessem certo com você. Isso explicava alguns comportamentos estranhos que eu havia notado nos últimos meses do relacionamento. As saídas misteriosas para eventos de trabalho que ela nunca documentava no Instagram. Os telefonemas sussurrados que ela alegava serem colaborações profissionais. Às vezes que chegava em casa com histórias vagas sobre onde havia estado. Comecei a suspeitar que nossa relação estava destinada ao fracasso muito antes da questão do pré-nupcial surgir. Ela provavelmente já estava explorando outras opções, esperando apenas o momento certo para fazer a transição. O pré-nupcial foi apenas a desculpa perfeita para terminar tudo sem parecer a vilã da história. Mas o que mais me perturbou foi descobrir o quanto nossa intimidade havia sido performática. Repassando as memórias com essa nova perspectiva, percebi como cada gesto carinhoso, cada palavra doce, cada momento íntimo havia sido calculado para manter meu interesse e investimento emocional. Ela sabia exatamente quando elogiar meu trabalho, quando demonstrar interesse em meus hobbies, quando ser carinhosa fisicamente. Não eram expressões espontâneas de afeto, eram ferramentas de manipulação aplicadas no momento certo para o efeito desejado.
Lembrei de uma noite específica, alguns meses antes do término, quando ela havia sido particularmente amorosa e atenciosa. Na época achei que fosse apenas um momento especial entre nós. Mas checando meu histórico bancário, descobri que foi exatamente 2 dias depois de eu ter depositado o maior pagamento que já recebi de um cliente. Coincidência? Impossível. Ela monitorava minha situação financeira de perto e modulava seu comportamento de acordo. Nos períodos onde a empresa estava indo bem, ela era mais carinhosa, mais presente, mais interessada em planos futuros. Nos períodos de incerteza, ficava distante, irritadiça, questionava meu comprometimento com o relacionamento. O Dr. Silva, meu médico, que também é um bom amigo, me ajudou a entender que eu havia sido vítima de um tipo específico de abuso psicológico. É manipulação emocional sistemática, ele me explicou. Ela usou seu afeto como recompensa condicionada ao seu comportamento. É uma forma de controle muito sofisticada. Segundo ele, muitos homens bem-sucedidos passam por situações similares sem perceber. Vocês são alvos preferenciais para esse tipo de predador emocional. Têm recursos que elas querem, mas também tendem a ser generosos e confiantes em relacionamentos. É uma combinação perigosa. Foi difícil aceitar que havia sido manipulado de forma tão sistemática por alguém que eu amava e em quem confiava completamente. Senti raiva, vergonha, confusão. Como alguém que sempre foi analítico e cuidadoso nos negócios pôde ser tão ingênuo na vida pessoal? A terapia me ajudou muito nesse período. A doutora Fernandes me fez entender que a capacidade de amar e confiar não é uma fraqueza, mesmo quando é explorada por pessoas mal intencionadas. O problema não é você ter sido vulnerável, ela disse. O problema é que ela se aproveitou dessa vulnerabilidade de forma predatória. Aprendi que existem pessoas que veem relacionamentos exclusivamente como oportunidades transacionais. Para elas, amor genuíno é uma fraqueza a ser explorada, não um sentimento a ser correspondido. Elas estudam seus alvos, identificam suas necessidades emocionais, e depois fornecem uma versão artificial desses elementos em troca do que realmente querem. Bianca te deu exatamente o que você precisava ouvir e sentir para se manter investido no relacionamento, a doutora Fernandes explicou. Ela foi uma atriz interpretando o papel da namorada perfeita, usando informações que você mesmo forneceu sobre suas preferências e inseguranças. Era a verdade. Cada vez que eu mencionava algo que me incomodava em relacionamentos passados, ela se comportava de forma oposta. Cada vez que elogiava algo em outras mulheres, ela incorporava essas características. Não era compatibilidade natural, era adaptação calculada. O processo de cura foi longo e doloroso. Tive que desconstruir 3 anos de memórias, separando os momentos genuínos dos momentos performáticos. Tive que reaprender a confiar em meu próprio julgamento sobre pessoas e relacionamentos. Mas gradualmente, comecei a me sentir melhor. A raiva deu lugar ao alívio. A vergonha deu lugar à gratidão por ter descoberto a verdade antes de cometer um erro irreversível. A confusão deu lugar à clareza sobre o que eu realmente queria em um relacionamento. 6 meses depois do término, recebi uma mensagem inesperada no LinkedIn. Era de Roberto, o médico com quem Bianca estava namorando. A mensagem era curta: podemos conversar? É sobre Bianca. Minha primeira reação foi ignorar. Não queria me envolver em novos dramas, não queria reviver aquele período difícil. Mas algo na formalidade da mensagem me fez mudar de ideia. Talvez ele estivesse passando pela mesma situação que eu passei. Marcamos um café. Roberto chegou parecendo exausto, com olheiras profundas e uma expressão de quem havia dormido mal por semanas. Ele foi direto ao ponto. Você pode me contar o que realmente aconteceu entre vocês? Bianca me deu uma versão, mas tem coisas que não fazem sentido. Contei toda a história. Desde o começo planejado do relacionamento até o final explosivo. Roberto ouvia em silêncio, balançando a cabeça ocasionalmente, como se peças de um quebra-cabeças estivessem se encaixando em sua mente. Ela está fazendo a mesma coisa comigo, ele disse quando terminei. O mesmo padrão, as mesmas táticas. A diferença é que agora eu sei o que procurar. Aparentemente, Bianca havia repetido exatamente o mesmo roteiro. Pesquisou Roberto online antes de esbarrar com ele em um evento médico. Demonstrou interesse em sua especialidade, elogiou sua inteligência, foi receptiva aos seus avanços. Em poucas semanas, estavam namorando. Ela se mudou para meu apartamento no 2º mês, Roberto continuou. Disse que o proprietário havia aumentado muito o aluguel dela e não tinha para onde ir. Eu ofereci ajuda temporária, mas ela nunca mais falou em procurar outro lugar. O padrão era idêntico. Bianca havia rapidamente se estabelecido na vida dele, assumindo o papel de namorada dedicada e companheira de vida. Mas sempre com foco nos benefícios que o relacionamento poderia trazer. Ela insiste em frequentar eventos médicos comigo, sempre pergunta sobre meus colegas, quer saber quanto eles ganham, onde trabalham. No início pensei que fosse interesse em minha carreira, mas agora percebo que é algo mais.
Roberto também mencionou que ela havia sugerido que ele investisse em sua marca pessoal como influenciadora. Queria que ele financiasse equipamentos profissionais para fotografia, um curso de marketing digital, até mesmo uma pequena equipe para gerenciar suas redes sociais. Ela diz que se eu investir nela agora, quando ela decolar como influenciadora, vai retribuir em dobro. Que vamos ser uma power couple onde os dois têm sucesso profissional. Era o mesmo discurso que ela havia usado comigo sobre investir em nosso futuro conjunto. A mesma promessa de retorno futuro em troca de investimento presente. A mesma lógica transacional disfarçada de parceria romântica. O que mais me preocupa, Roberto continuou, é que descobri algumas mentiras. Ela disse que você havia terminado com ela por ciúmes de outros homens. Que você era possessivo e controlador. Mas a história que você me contou é completamente diferente. Expliquei que era provável que ela tivesse versões diferentes da história para pessoas diferentes, sempre se pintando como vítima e adaptando os detalhes para conseguir simpatia e apoio. A questão é, Roberto disse, o que eu faço agora? Parte de mim quer confrontá-la, mas outra parte quer apenas terminar tudo e seguir em frente. Aconselhei a segunda opção. Confrontar pessoas manipuladoras raramente leva a resultados positivos. Elas são especialistas em inverter situações e fazer você questionar sua própria sanidade. O melhor é terminar de forma limpa e direta, sem dar margem para drama ou manipulação. Roberto agradeceu a conversa e disse que ia pensar no que fazer. 2 semanas depois, recebi outra mensagem dele e terminei com ela ontem. Você estava certo sobre o drama. Obrigado por me ajudar a enxergar a situação com clareza. Saber que havia ajudado outra pessoa a evitar o mesmo erro que eu quase cometi me trouxe uma sensação estranha de satisfação. Não era vingança contra Bianca, era apenas a satisfação de saber que seu padrão predatório havia sido interrompido, pelo menos temporariamente. Mas também me fez pensar sobre quantos outros homens ela já havia manipulado antes de mim, e quantos ainda seria capazes de manipular no futuro. Pessoas como ela raramente mudam. Elas apenas refinam suas técnicas e procuram novos alvos. A experiência toda me ensinou lições valiosas sobre sinais de alerta em relacionamentos, sobre a importância de manter certa independência emocional e financeira, e sobre como pessoas com intenções maliciosas podem ser incrivelmente convincentes quando querem algo. Hoje, quase um ano depois, posso dizer que me sinto completamente curado da experiência. Não sinto raiva de Bianca, nem saudade do que tivemos. Sinto apenas uma tristeza distante por alguém que é incapaz de experimentar amor genuíno. Que vive a vida como uma série de transações calculadas. E sinto uma gratidão imensa por ter descoberto sua verdadeira natureza antes de cometer o maior erro da minha vida. O pré-nupcial não foi apenas um documento legal, foi um teste de caráter que revelou exatamente quem ela era por baixo da máscara cuidadosamente construída. Às vezes me pergunto se ela conseguirá encontrar felicidade verdadeira vivendo dessa forma, ou se está condenada a uma vida de relacionamentos superficiais baseados em interesse mútuo. Mas essas reflexões são breves. Não é mais meu problema, e não é minha responsabilidade tentar salvá-la de si mesma. O importante é que aprendi a diferença entre amor genuíno e performance romântica. E da próxima vez que me apaixonar, saberei exatamente o que procurar, e o que evitar. 2 anos se passaram desde que tudo aconteceu, e eu honestamente pensava que o capítulo Bianca estava definitivamente fechado na minha vida. Eu havia seguido em frente, focado no trabalho, feito terapia, até mesmo começado a namorar novamente, dessa vez com muito mais cuidado e consciência dos sinais de alerta que antes ignorava. Foi então que recebi uma ligação que mudou tudo. Era de um detetive particular chamado Miguel Santos, que disse ter informações importantes sobre Bianca que eu precisava saber. Inicialmente, hesitei. Por que eu quereria saber qualquer coisa sobre ela? Mas algo no tom sério da voz dele me fez aceitar o encontro. Miguel me encontrou em um café no centro da cidade, carregando uma pasta grossa cheia de documentos. Ele explicou que havia sido contratado por 3 homens diferentes nos últimos 2 anos, todos vítimas de Bianca em esquemas similares ao que eu tinha vivido. Ela não para, Miguel disse, abrindo a pasta. É uma operação sistemática. Ela tem um modus operandi específico e repete o mesmo padrão com cada vítima. Os documentos que ele mostrou eram perturbadores. Bianca havia criado múltiplos perfis em redes sociais, cada um direcionado para um tipo específico de homem bem-sucedido. Tinha perfis para médicos, advogados, empresários, engenheiros. Cada perfil era cuidadosamente construído para atrair profissionais específicos, com fotos e informações adaptadas para cada público-alvo. Ela faz pesquisa extensiva sobre cada vítima antes do primeiro contato, Miguel continuou. Sabe onde eles frequentam, quais são seus interesses, até mesmo detalhes sobre relacionamentos passados. Depois cria um encontro casual perfeito. Roberto, o médico, havia sido apenas uma das vítimas. Depois dele, ela havia se envolvido com um advogado de direito empresarial chamado Fernando, que quase se casou com ela antes de descobrir as mentiras. Depois foi a vez de um engenheiro civil chamado André, que perdeu quase R$ 50 mil financiando os projetos dela antes de perceber que estava sendo enganado.
O caso mais recente é um empresário do ramo de alimentação, o Carlos. Ele me contratou depois que descobriu que ela estava tentando colocar o nome dele como avalista em empréstimos que ela estava fazendo sem o conhecimento dele. Miguel me mostrou fotos de vigilância, extratos bancários, mensagens de texto interceptadas legalmente. Era como ver a mesma história se repetir com pequenas variações. Bianca havia se tornado uma predadora financeira profissional, usando relacionamentos românticos como veículo para seus golpes. A questão é, Miguel disse, que ela está ficando mais sofisticada e mais perigosa. No caso do Carlos, ela falsificou documentos. No caso do André, ela ameaçou exposição íntima quando ele tentou terminar. Com o Fernando, ela inventou uma gravidez falsa para tentar forçar um casamento rápido. Senti meu estômago revirar. A mulher com quem eu havia planejado passar o resto da vida era na verdade uma criminosa profissional. E eu havia sido apenas o primeiro de uma longa lista de vítimas. Por que você está me contando isso? Perguntei. Porque você foi o primeiro caso documentado. E por que acreditamos que ela pode voltar para você? Miguel explicou que Bianca estava passando por dificuldades. Carlos havia descoberto seus esquemas e a denunciado à polícia. Ela estava sendo investigada por fraude e falsificação de documentos. Seus outros relacionamentos haviam terminado mal, deixando-a com uma reputação manchada nos círculos sociais que frequentava. Pessoas como ela tendem a voltar para alvos anteriores quando ficam desesperadas, Miguel disse. Principalmente o primeiro alvo. Que geralmente é aquele que mais dinheiro tem e que ela conseguiu manipular com mais sucesso. Como se tivesse sido invocada pela nossa conversa, meu telefone tocou naquela mesma noite. Era um número desconhecido, mas eu reconheci a voz imediatamente. Oi, amor. É a Bianca. Meu primeiro instinto foi desligar, mas a curiosidade foi mais forte. O que você quer? Posso te ver? Preciso falar com você pessoalmente. É importante. Não temos nada para conversar. Por favor. Apenas uma conversa. Eu cometi erros terríveis, e quero me redimir. Quero explicar tudo e pedir perdão. Sua voz soava diferente. Mais frágil, mais desesperada. Mas depois da conversa com Miguel, eu sabia que poderia ser apenas outra performance. Onde você está? Na cidade. Estou morando aqui novamente. Decidi encontrá-la, mas não sozinho. Pedi para Miguel me acompanhar, mantendo distância para observar e documentar qualquer comportamento suspeito. Marcamos em um restaurante público, um lugar seguro onde ela não poderia tentar nada muito dramático. Quando a vi chegando, quase não a reconheci. Bianca estava visivelmente mais magra, com olheiras profundas e uma aparência geral de quem estava passando por momentos difíceis. Suas roupas ainda eram de marca, mas já não tinham o mesmo brilho de antes. Você está bem? Foi a primeira coisa que ela disse, como se fosse a pessoa mais natural do mundo perguntar sobre meu bem-estar. Estou ótimo. Você que parece estar passando por dificuldades. Ela suspirou dramaticamente. Tem sido difícil mesmo. Depois que terminamos, tudo deu errado na minha vida. Acho que você trouxe sorte para mim, e quando perdi você, perdi tudo. Era o início de uma manipulação clássica, fazer-me sentir responsável pelos problemas dela, plantar a semente de que eu era especial e necessário em sua vida. Bianca, eu sei sobre Fernando, André e Carlos. Sei sobre os golpes, as mentiras, a falsificação de documentos. Então pode parar com o teatro. O rosto dela mudou instantaneamente. A máscara de vulnerabilidade caiu, revelando uma expressão calculada e fria. Quem te contou isso? Isso importa? O que importa é que sei exatamente quem você é e o que tem feito. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, claramente recalculando sua estratégia. Quando falou novamente, sua voz tinha um tom diferente, mais honesta, mas também mais perigosa. Tudo bem. Você descobriu. Mas e daí? Você acha que é melhor que eu? Você acha que não se aproveitou de mim também? Como assim? Você achou que estava ficando com uma modelo de Instagram de graça? Achou que uma mulher como eu ficaria com você só pela sua personalidade maravilhosa? Pelo menos eu fui honesta sobre o que queria. A audácia da afirmação me deixou temporariamente sem palavras. Você mentiu sobre tudo. Fingiu me amar, planejou nosso relacionamento, escondeu suas dívidas, tentou me manipular para casar sem proteção legal. Onde está a honestidade nisso? A honestidade está no fato de que ambos conseguimos o que queríamos. Você se sentiu desejado por uma mulher bonita, eu tive alguns anos confortáveis com alguém que podia me dar o que eu merecia. Era uma troca justa. Uma troca justa baseada em mentiras. Ela deu de ombros. Todos os relacionamentos têm mentiras. A diferença é que as minhas pelo menos tinham um propósito. Foi nesse momento que percebi que não havia redenção possível para Bianca.
Ela não sentia remorso, não reconhecia que havia feito algo errado. Na mente dela, ela era apenas uma empresária esperta fazendo negócios em um mercado competitivo. Então por que você me chamou aqui? Qual é o seu objetivo? Quero fazer uma proposta. Que tipo de proposta? Estou com alguns problemas legais. Nada que não possa ser resolvido, mas preciso de um bom advogado e de alguém para garantir que certas pessoas não prestem depoimento contra mim. E o que eu tenho a ver com isso? Você me conhece melhor que qualquer um. Sabe que eu nunca fiz nada realmente prejudicial. Foram apenas mal-entendidos, relacionamentos que terminaram mal. Se você testemunhar a meu favor, ajudar a esclarecer que eu nunca fui violenta ou criminosa de verdade, posso fazer valer a pena para você. Como? Ela se inclinou para a frente, baixando a voz. Tenho informações sobre alguns dos seus concorrentes. Informações que poderiam ser muito valiosas para a sua empresa. Sei sobre esquemas de corrupção, sobre sonegação fiscal, sobre contratos que foram conseguidos de forma irregular. Era chantagem pura. Ela estava oferecendo-me ajudar a prejudicar outros empresários em troca de eu ajudá-la a escapar das consequências de seus crimes. De onde você tirou essas informações? De meus namorados anteriores. Homens falam muito quando acham que estão apaixonados. Principalmente sobre negócios. Então, além de golpista, ela era também espiã corporativa. Coletava informações confidenciais de seus alvos para usar como armas posteriormente. E se eu recusar sua proposta? O sorriso dela desapareceu. Então você pode descobrir que algumas informações sobre sua própria empresa vazaram para órgãos fiscalizadores. Seria uma pena se descobrissem sobre aqueles contratos que você fechou sem licitação pública, ou sobre os impostos que você otimizou de forma criativa. Era mentira, é claro. Minha empresa sempre foi completamente legal e transparente. Mas ela estava apostando que eu ficaria nervoso o suficiente para aceitar sua chantagem sem questionar. Bianca, você está tentando me chantagear com informações falsas. Isso só piora a sua situação. Prove que são falsas. Você quer mesmo arriscar uma investigação fiscal só para não me ajudar? Foi aí que decidi que era hora de acabar com aquilo de uma vez por todas. Tirei o telefone do bolso e mostrei para ela que a conversa estava sendo gravada. Esta conversa inteira foi documentada. Você acabou de confessar chantagem, extorsão e espionagem corporativa. Miguel, pode vir aqui, por favor? Miguel apareceu da mesa onde estava sentado, mostrando sua identificação como detetive particular. O rosto de Bianca ficou branco. Você me armou uma cilada, ela disse, mas sua voz não tinha mais a confiança de antes. Eu te dei uma corda para você se enforcar. E você fez exatamente isso. Miguel informou que tudo havia sido gravado e que as evidências seriam entregues às autoridades competentes. Bianca tentou se levantar e sair, mas 2 policiais que estavam esperando do lado de fora entraram no restaurante. Bianca Silva, você está presa por chantagem, extorsão, fraude e falsificação de documentos, um dos policiais anunciou. Enquanto colocavam as algemas nela, Bianca me olhou com uma mistura de ódio e desespero. Você vai se arrepender disso. Quando eu sair, vou destruir sua vida. Não, Bianca. Você já tentou destruir minha vida e não conseguiu. A diferença é que agora eu sei quem você realmente é. Eles a levaram embora. Miguel explicou que o caso contra ela era sólido, havia evidências de múltiplos crimes contra várias vítimas. A sentença provável seria de alguns anos de prisão, seguida de um período longo de liberdade condicional. E se ela cumprir a ameaça quando sair? Perguntei. Pessoas como ela geralmente não fazem isso, Miguel respondeu. Quando saem da prisão, estão mais interessadas em reconstruir suas vidas e encontrar novos alvos do que em se vingar de alvos antigos. Especialmente considerando que qualquer coisa que ela tente contra você será imediatamente vista como violação da liberdade condicional. Nos meses seguintes, acompanhei o desenrolar do caso através de Miguel. Bianca foi condenada a 4 anos de prisão por múltiplos crimes financeiros. Durante o julgamento, mais vítimas apareceram, homens que haviam sido enganados por ela antes mesmo de me conhecer. O padrão de comportamento estava bem documentado e se estendia por quase uma década. O mais surpreendente foi descobrir que eu não havia sido nem mesmo sua primeira vítima. Havia pelo menos 5 homens antes de mim que passaram por experiências similares. Alguns perderam dinheiro, outros foram chantageados, um chegou a se casar com ela antes de descobrir a verdade e conseguir a anulação. Fernando, o advogado, me procurou depois do julgamento. Quero agradecer por ter tido a coragem de expô-la, ele disse. Se você não tivesse feito isso, ela teria continuado destruindo vidas indefinidamente. André, o engenheiro, disse algo similar. Ela me fez questionar minha própria sanidade. Me fez acreditar que eu era paranoico, que era controlador, que não merecia ser amado. Descobrir que tudo era um plano calculado foi libertador.
Carlos, o empresário mais recente, foi ainda mais direto e ela quase destruiu meu casamento com suas mentiras. Minha esposa chegou a pedir o divórcio porque acreditou nas histórias que Bianca espalhou sobre mim. Saber que ela foi punida trouxe um pouco de justiça para todos nós. Perceber o impacto real que Bianca havia causado na vida de tantas pessoas me fez entender que minha decisão de expô-la não foi vingança, foi prevenção. Quantos outros homens ela teria enganado se continuasse livre? Quantas famílias ela teria destruído com suas manipulações? 2 anos depois, recebi uma carta da prisão. Era de Bianca. Hesitei muito antes de abrir, mas curiosidade venceu cautela. A carta era diferente do que eu esperava. Não havia ameaças, não havia tentativas de manipulação. Era quase reflexiva. Não espero perdão, ela escrevia. Não espero compreensão. Mas queria que você soubesse que estes 2 anos me deram muito tempo para pensar sobre as escolhas que fiz. Ela descrevia como a terapia obrigatória na prisão havia a forçado a confrontar padrões de comportamento que ela nunca havia questionado antes. Como crescer em uma família onde o valor de uma pessoa era medido por sua capacidade de conseguir vantagens materiais havia distorcido sua visão de relacionamentos. Não é desculpa, ela continuava. Não muda o que fiz. Mas talvez explique como cheguei a esse ponto. A carta terminava com algo que me surpreendeu, obrigada por me parar. Sei que não era sua intenção, mas você provavelmente salvou outras pessoas de passar pelo que vocês passaram. E me forçou a finalmente encarar quem eu me tornei. Não respondi à carta. Não senti necessidade. Mas guardei-a, como um lembrete de que mesmo pessoas que parecem completamente perdidas ainda podem encontrar momentos de clareza e arrependimento. Hoje, 4 anos depois de tudo ter começado, posso dizer que a experiência mudou minha vida de formas inesperadas. Não apenas me ensinou a reconhecer sinais de manipulação em relacionamentos, mas também me mostrou a importância de confiar nos próprios instintos e de não ignorar red flags por amor ou desejo. Estou casado agora, com uma mulher incrível que conheci de forma completamente natural, sem estratégias ou manipulações. Alguém que tem sua própria carreira bem-sucedida, suas próprias ambições, sua própria vida. Alguém que vê nosso relacionamento como uma parceria real, não como uma oportunidade transacional. Curiosamente, foi minha esposa quem sugeriu que eu escrevesse essa história. Outras pessoas precisam saber que isso acontece, ela disse. Precisam saber como reconhecer os sinais antes que seja tarde demais. Então aqui está. A história completa de como quase me casei com uma golpista profissional, e como um simples pré-nupcial salvou minha vida de uma catástrofe financeira e emocional. A ironia é que Bianca estava certa sobre uma coisa, o pré-nupcial realmente foi um teste. Mas não foi um teste de amor, foi um teste de caráter. E ela falhou espetacularmente. Às vezes me pergunto se ela conseguirá reconstruir sua vida quando sair da prisão. Se conseguirá encontrar formas saudáveis de se relacionar com outras pessoas. Se conseguirá experimentar amor genuíno pela primeira vez. Mas essas reflexões são breves. Não é mais minha responsabilidade, não é mais meu problema. Minha vida seguiu em frente, e sou infinitamente grato por ter descoberto a verdade antes de cometer o maior erro da minha vida. O pré-nupcial que ela se recusou a assinar não apenas protegeu meu patrimônio, protegeu meu futuro inteiro. E por isso, paradoxalmente, devo agradecer a Bianca. Sua recusa em aceitar aquele documento revelou exatamente quem ela era, me salvando de décadas de infelicidade e manipulação. Hoje, quando amigos me pedem conselhos sobre relacionamentos, sempre digo a mesma coisa: confiem nos seus instintos, prestem atenção aos red flags, e nunca tenham medo de fazer perguntas difíceis sobre compatibilidade financeira e valores pessoais. E se alguém se recusa a discutir esses tópicos de forma madura e honesta, essa recusa em si já é a resposta que vocês precisam. O amor verdadeiro não tem medo da transparência. Só as pessoas com segundas intenções têm algo a esconder.